Supervisão. Você já parou para refletir? O que é supervisão? O que faz um supervisor? O supervisor é aquele que acompanha, que desenvolve a sua equipe, é aquele que orienta. O supervisor de enfermagem é aquele que guia a sua equipe para alcançar os resultados desejados. E por isso nós estamos aqui hoje com esse tema, Supervisionando na Prática, com a participação de dois enfermeiros que são especialistas nesse assunto, a enfermeira Kívia Abrantes e o enfermeiro Paulo Henrique. E vamos começar agora a nossa discussão sobre supervisão na prática. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, pessoal? Bom, eu sou Kívia Abrantes, sou enfermeira de formação, formei na Universidade Católica. Durante a minha trajetória profissional, eu fiz pós-graduação em urgência e emergência, fiz residência em terapia intensiva adulto, fiz outras pós-graduações afins, né, mas foram as duas que eu atuei por mais tempo e com mais afinidade. Tive experiência na assistência em outras áreas, né, que não fossem a terapia intensiva e emergência. Trabalhei com oncologia, fui enfermeira referência nessa área, na área de transplante de medula, de órgão sólido, né, de fígado e rim. Cheguei à gestão entrando pela consultoria educacional, então eu fui enfermeira de educação e fui consultora educacional de 4 grandes hospitais, 3 em Brasília e 1 no Paraná, onde eu tive a oportunidade, né, de vir fazendo essa conexão da gestão com essa resolutividade de problemas. Então foi o que me abriu a porta para a gestão, para estudar sobre gestão, para me desenvolver enquanto gestora. Então eu entendi ali fazer essa interface com os gestores, solucionando problemas, trazendo soluções para esses problemas, desenvolvendo os colaboradores junto com eles. E aí foi quando eu vim para o serviço público. Dentro do serviço público, hoje eu sou gerente dentro de um grande hospital aqui em Brasília, o maior enquanto Secretaria de Saúde. Entrei na área de gestão supervisionando um serviço de emergência e foi aonde, de fato, vieram os maiores desafios, aonde a gente viu a necessidade de gerenciar conflitos, não só entre os próprios servidores, mas com a população, uma população de alta vulnerabilidade, um setor de alta vulnerabilidade, como é um serviço de emergência, onde a gente vê a necessidade de desenvolver essas pessoas, entender ali na minúcia de cada um, onde a gente precisa trabalhar mais, onde a gente precisa puxar mais um ponto, verificar as necessidades do setor, não só de recursos humanos, mas de recursos materiais, ver a potencialidade do setor, então ali você fazer a interface com todas as outras áreas, manutenção, engenharia clínica, trazer, né, a estratégia da direção, da própria Secretaria de Saúde para estar alinhado com o serviço que a gente ia desenvolver, trabalhando com metas, e no serviço de emergência muito com tempo, a gente trabalha muito com tempo na emergência, então o tempo, resolutividade, assertividade. Então, eu tive essa experiência enquanto supervisora de emergência e hoje, numa gestão, a minha gerência hoje é uma gerência de planejamento, chama-se Gerência de Planejamento, Monitoramento e Avaliação. Então, hoje, eu, enquanto enfermeira, eu tenho a oportunidade de gerenciar um serviço onde eu não tenho interface só com os profissionais de saúde, hoje eu não tenho mais interface com a população, mas, querendo ou não, o meu trabalho, ele impacta diretamente na qualidade do serviço que a gente gera para a população. Hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com médicos, administradores, com contadores, com enfermeiros, com técnicos de enfermagem, com a direção, com outras gerências. Então, continuando solucionando conflitos, trazendo propostas de soluções. E é isso, assim, um trabalho muito bacana. Sou enfermeira voltada para o trauma, tive habilitação pela Sociedade Americana de Trauma para Enfermeiras, fiz o ATCN juntamente com a TLS, sou instrutora hoje dessa área, sou enfermeira habilitada em punção intraóssea, PIC, catéter umbilical, hipodermóclise,
Portocate, tudo que envolve ali a terapia funcional. Só isso e mais um pouco, né? Esses e mais um pouco, né? Mas acaba que, assim, o gestor, por ele ser um líder, é muito importante que ele seja altamente capacitado para que ele possa levar o seu serviço. Acaba que você é uma referência para a sua equipe, para outras pessoas que estão junto com você. Então, acho interessante cada vez mais, não só nós como profissionais assistenciais, mas na gestão, a gente procurar estar sempre se atualizando, fazendo os cursos, se capacitando. A gente nunca vai parar, né? Não é porque está num cargo de gestão que a gente vai parar de se capacitar. E você trazendo toda essa sua experiência, Kívia, isso mostra o quanto o enfermeiro, para chegar em um cargo de gestão, ele precisa realmente desenvolver, né, em todo um cenário, ter várias experiências operacionais para que realmente ele possa hoje estar exercendo uma gestão com qualidade, que realmente oferte resultados, aquilo que a instituição nos cobra. E todo esse seu engajamento com uma equipe multi, isso também faz uma grande diferença na equipe hoje. E o Paulo Henrique? Prazer. Compartilhe com a gente também um pouquinho da sua experiência, que a gente está aqui querendo ouvir você. Agradeço primeiramente pela oportunidade de estar aqui. Eu sou Paulo Henrique, eu sou enfermeiro intensivista de formação, tenho acreditação aí pela Sociedade Brasileira de Enfermeiros em Terapia Intensiva, também mestre em enfermagem, e na minha trajetória eu tenho caminhado aí para hospitais acreditados, desenvolvendo habilidades para lidar com gestão de situações difíceis, conflitos também, trabalhar com qualidade, indicadores de qualidade, avançar na cultura de segurança do paciente. E, paralelo a isso, também eu vinha trabalhando na área da docência, então tive a oportunidade de desenvolver essa habilidade de levar conhecimento com métodos ativos para os nossos futuros enfermeiros. E hoje, atualmente, eu estou trabalhando em um grande hospital de referência de Brasília. Há pouco tempo estou assumindo um cargo de gestor da linha cirúrgica, e esse desafio tem sido muito grande e está dando a oportunidade de exercer e de executar bastante coisas que eu fui treinado e desenvolvido durante o processo formativo. E quando eu falo de processo formativo, eu falo que no processo formativo do enfermeiro ele não acaba. Ele inicia após a formação. E aí, durante seu período de trabalho, você vai se expondo a situações em que vai desenvolvendo habilidades, técnicas, conhecimento, soft skills. E hoje estou aí atuando na gerência, dando o melhor para tentar desenvolver pessoas, desenvolver processos. E nessa gerência o desafio é grande porque tem um número grande de pessoas que estão sobre a minha liderança, né? E debaixo dela outras supervisões. E nessa trajetória eu tive oportunidade também de exercer como supervisor de uma unidade de terapia intensiva, mas a gerência tem sido o compilado de tudo que eu tenho vivido e que eu tenho tentado fazer isso crescer e desenvolver para termos melhores desfechos dentro do cenário de saúde pública. Perfeito. E você trouxe um ponto muito importante, né, e mostrando aí o quanto esse período acadêmico nós nos embasamos em muita teoria, temos contato com muito com a literatura, mas essa experiência ela vai se consolidar no mercado de trabalho. Né? Isso é um depoimento importante para os enfermeiros, para os profissionais que são recém-formados e ficam muito ansiosos. Nossa, como eu farei isso? Então, você vê que é a partir de contato, é a partir de oportunidade. Então, assim, as instituições elas precisam oportunizar os recém-formados, dar oportunidade, porque eles vêm com muito conhecimento, mas eles precisam deste contato com a prática para se desenvolver. E quando a gente fala de desenvolvimento de soft skills, de desenvolvimento ativo, é isso, é desenvolvimento na prática, porque é o ambiente de trabalho o melhor lugar e o lugar mais propício para se desenvolver. Fica a dica aí para os
gestores, os contratantes, os RHs e das instituições, a partir do depoimento do Paulo Henrique. Mas eu acho muito importante, Márcio, porque quando a gente contrata um recém-formado, a gente tem a oportunidade de desenvolvê-lo de acordo com a metodologia, de acordo com a sua visão de negócio, de acordo com os valores da instituição. Então, se a gente entendesse o valor que tem um recém-formado, assim, né, o quanto é rico a gente ter um recém-formado para ele andar dentro daquela trilha que a gente imagina dentro do nosso serviço, os RHs aí, eles contratariam muito mais profissionais recém-formados. Porque leva-se um tempo para desconstruir aquilo que aprendeu, de repente, de forma errônea. Sim. Né? E não de uma forma mais disciplinada. E nós sabemos que os processos hoje eles estão cada vez mais exigentes, mais bem elaborados. Os enfermeiros precisam estar muito atualizados, né? Por isso que eu estou aqui diante de duas pessoas que deu para vocês perceberem o quanto eles têm se dedicado aos estudos, atualizado, para estar alcançando hoje o lugar que vocês estão. É através de estudo, é através de mérito. Né? Então a enfermagem é isso, a enfermagem é ciência, enfermagem são profissionais que estudam, que se dedicam dia após dia para conseguir ter resultado e ter sucesso na sua carreira. Aproveitando, né, que estamos já falando de supervisão na prática, que é o tema da nossa discussão, Kívia, quando você fala em supervisionar na prática, o que você poderia dizer hoje, já que estamos falando aí um pouquinho de profissionais que estão assumindo esses novos papéis de supervisores, de enfermeiro líder e até mesmo aquele enfermeiro na ponta que está ali com a sua equipe, o enfermeiro da assistência, o enfermeiro assistencial, que de certa forma ele é um líder, ele é um supervisor, e a instituição, nós sabemos que no nosso período de formação, nosso período acadêmico, nós não somos treinados, nós não aprendemos a ser gestores, a ser um líder, né? O que você traria hoje de conceitual e qual é a dica que você traria para estes profissionais que estão assumindo hoje um cargo de supervisão, mas que acabou de sair da universidade e já vai logo ocupando um cargo de supervisor, ou que tem somente experiência na prática, na operação, e vai ser a sua primeira vez que ele vai assumir esse papel? Bom, Márcio, a gente vê muito hoje, assim, na experiência profissional, pessoas que assumem cargos de liderança e eles são muito bons tecnicamente, é um bom enfermeiro na assistência e ele se vê, assim, um dos principais cenários, né? E ele se vê numa posição de vir a ser gestor. Eu acredito que tenha sido, no meu caso, foi o que me fez chegar numa supervisão e acredito que com o Paulo tenha sido da mesma forma, né? A gente já conversou anteriormente sobre isso e a gente partilhou muito disso. E o desafio que porque não necessariamente um enfermeiro muito bom tecnicamente, muito bem assistencialmente, ele vai ser um bom gestor. Porque são habilidades que a gente tem que adquirir e se desenvolver que são um pouco diferente daquilo que o enfermeiro assistencial ele traz. Um dos principais desafios que eu encontrei enquanto você mudar essa chave de você ser um enfermeiro assistencial e você passar a ser um enfermeiro gestor a questão de você ser resolutivo. Você tecnicamente, praticamente você é muito bem resolutivo. E aí quando você chega na supervisão, você se vê querendo resolver o problema, ao invés de você colocar a luz no outro para que ele resolva, um dos principais desafios é você querer ir lá e resolver. Então, a gente imagina que aquele supervisor que está muito ali na ponta, que está ali fazendo assistência junto com a equipe, que ele é um bom supervisor. E não necessariamente. Porque um bom supervisor é aquele que prepara a sua equipe, que empodera a sua equipe para que ele não precise entrar. Então, foi um desafio muito grande que eu vi quando eu vim para a supervisão. Era de desenvolver na minha equipe a confiança e principalmente nos meus enfermeiros, a liderança neles. Então, a enfermagem, ela querendo ou não, a gente sai da faculdade gestores. É uma das poucas profissões que nós somos naturalmente gestores. Nós enfermeiros no plantão, ali liderando 2, 3 técnicos de enfermagem, pode saber que você já é um gestor. Então, era de entender
particularidades da equipe, o que era uma dificuldade, o que era uma potencialidade. Então, vi a trazer ferramentas para corrigir essas dificuldades e potencializar, né, essas boas habilidades da equipe. Então, nessas questões de habilidades, a gente identifica dentro da equipe, de acordo com a estratégia que você tem para a sua unidade, quais as habilidades que precisam ser desenvolvidas, quais os insumos que são necessários para isso, os equipamentos, o que você tem que trazer de conhecimento para a equipe, de treinamento. Então, o gestor tem que estar sempre com essa visão lá na frente, né? A gente vive o hoje, mas sempre com uma visão daqui 1 mês, 2 meses, aonde eu quero chegar. Acho que a gente tem que estar sempre com isso em mente, né? A gente entende o ponto de partida, mas principalmente o ponto de chegada. E é ele que vai ser o direcionador, vai ser o farol, para você ir desenvolvendo dentro da sua unidade todas essas questões que vão te levar até lá. Excelente. Então, o papel do supervisor, ele é muito dinâmico, né? E também ele precisa estar ali, executando, acompanhando a sua equipe e, ao mesmo tempo, ter uma visão mais na frente. Perfeito. Paulo Henrique, a Kiwi até trouxe um pouquinho aí das habilidades que o supervisor precisa desenvolver para que realmente ele seja, na prática, um supervisor competente, consiga realmente entregar os resultados, né, que se é esperado. O que você traz hoje como as principais habilidades, considerando ali as soft skills que você já trouxe um pouquinho da sua experiência lidando com essa temática? Hoje, na sua visão, o que falta de habilidade, considerando as soft skills, para um bom supervisor? Márcio, primeiro vamos diferenciar aí alguns conceitos, né? Nós temos soft skills e hard skills. Exato. Soft skills são aquelas habilidades que não são palpáveis, não são executadas manualmente. Que habilidades são essas? É a capacidade de você ter uma boa relação, uma boa comunicação, uma comunicação eficiente, saber gerir conflitos, ter a capacidade de motivar outras pessoas, liderar, direcionar elas no caminho. Então, são habilidades que você não consegue dizer assim, tem aqui uma ferramenta, eu vou utilizar, eu vou costurar, eu vou pegar, eu vou cortar. Então, hard skill seria essas habilidades, passar uma pique, passar uma sonda vesical de demora. E quando a Kiwi começa a falar sobre como as pessoas, como os enfermeiros são selecionados como gestor ali na ponta, é interessante perceber que, às vezes, quem está ali atrás procurando alguém para assumir um cargo de supervisão, olha aquele enfermeiro mais engajado, que tem um raciocínio clínico, que consegue perceber as necessidades do paciente, às vezes e que é bom em tarefeiro, bom em fazer procedimento, e já pensa assim, nossa, isso vai dar um bom gestor. E, às vezes, ele só tem aquelas habilidades hard skills, aquela habilidade técnica. Bem técnica mesmo, né? Mas fazer. Fazer, muito bem. Agora, aquela habilidade que depende muito do comportamento dele, de inteligência emocional, a gente só vai descobrir quando ele entrar na supervisão. Exatamente. E aí é o momento que a gente enxerga e fala... E ele era muito bom ali na assistência, mas agora na supervisão ele não está indo bem. E não é fácil de desenvolver. Soft skills não é fácil de desenvolver. São habilidades que você adquire em casa, começando de casa, da sua formação como criança, adulto, adolescente. E claro, tem pessoas que não desenvolveu bem a parte de comunicação interpessoal. Mas isso é desenvolvível. E a gente precisa de uma liderança acima dessa para poder desenvolver essa habilidade. E aí eu já retomo que para o papel do supervisor, que uma das responsabilidades do supervisor é desenvolver as necessidades que cada um dos seus liderados tem para desenvolver. E, inclusive, perceber o que deve ser um pouco deixado de lado ou reprimido e o que deve ser valorizado. Quando o liderado percebe que alguém percebe que está por trás, vindo o que ele é bom, o que ele é ruim, ele se sente mais motivado a trabalhar e te vê como uma pessoa que serve de guia. Olha a importância do papel do supervisor, né? Enxergar a capacidade, o desenvolvimento de cada
colaborador, de cada um da sua equipe e ser ali uma ponte de desenvolvimento, trabalhar diretamente com o desenvolvimento dessa pessoa e fazer com que ela se destaque dentro dessas habilidades, né? Isso é muito importante. Quando a gente fala de soft skills, né, a gente precisa considerar alguns pontos importantes dentro desta temática, como a inteligência emocional, como a habilidade de comunicação, a comunicação mais assertiva, o desenvolvimento da cultura da comunicação não violenta. Isso é muito importante hoje no ambiente de trabalho. E o supervisor precisa entender que ele é um mediador de conflito. É um mediador de conflito. Então o supervisor precisa ter essa consciência. E quando você traz que desenvolver hard skills é mais fácil e soft skills é um pouco mais complexo, porque isso já vem desde também uma herança que a gente tem do berço, das pessoas que a gente convive, porque soft skills está relacionado a habilidades comportamentais e nós desenvolvemos o nosso comportamento no meio. Aí, de repente, você agora é um supervisor. Você está convivendo e liderando uma equipe de colaboradores, cada um com uma história de vida, cada um com uma herança comportamental, vamos dizer assim. E você, como supervisor, você precisa agora entender o papel de cada um e fazer todo esse ajuste, né? Então, um ponto que eu gostaria que você trouxesse, né, para a nossa discussão, você trouxe muito bem, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão do desenvolvimento, do papel do líder, do supervisor, como um desenvolvedor de pessoas. Eu achei isso muito interessante, eu acho que a gente tem que entrar um pouquinho nisso. Como que ele vai desenvolver essas pessoas, ele quanto supervisor? Entendendo que às vezes ele possui uma unidade de tarefas, multitarefas, ele tem que resolver muitas coisas ao mesmo tempo, burocráticos, indicadores e tal. Como cabe o supervisor trabalhar desenvolvimento de pessoas? O supervisor tem uma tarefa difícil. Como tu falaste, ele é multitasks, né? Muitas tarefas, e entre gerenciar indicadores, coletar dados, dizer o que tem que fazer, ele ainda tem que pensar em desenvolver os liderados dele. E o primeiro passo que ele deve pensar é que pessoas não são descartáveis, elas são desenvolvidas, elas são desenvolvíveis, digamos assim. E na minha trajetória, às vezes, ao apresentar o meu gestor superior, sendo supervisor eu, falar de alguém, olha, eu preciso de outra pessoa porque essa tá assim, 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 assado. Eu ouvi essa frase. O meu gestor falou assim, olha, pessoas não são descartáveis, elas são desenvolvíveis. O que você tem feito para desenvolver essa pessoa? Então, o primeiro passo do supervisor, ao pensar em desenvolver pessoas, é ele pensar em si, saber que ele também precisa ser desenvolvido e que as outras pessoas também não estão prontas. Nós não somos pedras acabadas, nós precisamos estar em constante lapidação. E o supervisor tem esse desafio de enxergar aquelas pedras, imaginar seus liderados como pedras preciosas que precisam ser lapidadas aos poucos, tirar arestas. E com calma, porque quando você começa mudança de cultura, de comportamento, quando você começa a tocar nessas arestas, a tendência é que esses liderados, esses colaboradores, ele se revolte, como se estivesse agredindo ele. Então, é um trabalho lento, progressivo e que você também pode definir meta. Eu desejo que colaborador X saia desse patamar de mais hipoatividade e ele seja mais proativo. Até quanto tempo? Eu vou tentar trabalhar isso nele nesses primeiros 3 meses. Caso ele não consiga. E aí, nessa jornada, nessa caminhada, a gente precisa trabalhar com feedbacks. E o feedback, ele é muito importante, né, como você disse. Então, na verdade, também, como que a gente precisa refletir um pouquinho, como que esse feedback está sendo dado? Como o supervisor dá esse feedback aos seus colaboradores? É constante? Ou ele trabalha apenas dando broncas quando tem um evento, quando tem algum problema? Então, o comportamento desse supervisor diz muito também, né, e impacta muito nos resultados. Kívia, o que você pode trazer para a gente hoje, assim, principalmente do que você tem vivenciado na sua prática, na sua experiência, na sua supervisão, sobre o desenvolvimento, o autodesenvolvimento da supervisão, do gestor?
Porque a gente sabe que a liderança ela é por espelhamento. A sua equipe está olhando para você. A forma que você age, a forma que você se comporta, isso está sendo uma referência para eles. E hoje, dizer para a sua equipe que não pode enquanto você faz, não é referência positiva. Então, traga para a gente, Kívia, como está sendo a sua experiência, como você lida com isso? Márcio, teve um momento na minha trajetória profissional que foi, de fato, a mudança de mindset e a virada de chave. Foi quando eu passei a entender, eu tive uma formação com uma consultora de São Paulo em mentoria. Essa formação em mentoria, ela me veio para poder desenvolver pessoas enquanto enfermeira educadora. Mas isso eu trouxe para a minha formação como supervisora e foi o divisor de águas. Isso. Por quê? Quando a gente é um mentor, o que é você ser um mentor? Não necessariamente vai ser aquele que vai lá, que vai impor a regra, que vai determinar como as coisas vão funcionar e vai cobrar para que aquilo seja cumprido à risca, né? Daquela forma muito bem rígida. Não. O mentor é aquele que joga a luz no outro. Então, você é o detentor da estratégia, é o detentor do conhecimento, da visão que você quer que o seu serviço ande. Tendo isso, você entende o caminho que cada um precisa percorrer. Só que cada um é um. Cada um enxerga a sua trajetória de uma forma. E é muito interessante o quanto você consegue fazer as coisas fluírem muito bem quando aquilo está alinhado ao seu propósito. Então, eu acho que o enfermeiro supervisor, o gestor, ele tem a possibilidade de fazer com que esse profissional ele caminhe dentro daquilo que você deseja, que seja o caminho que ele vá percorrer, mas personalizado àquilo que vai estar alinhado ao propósito dele. Então, às vezes, o enfermeiro Paulo, a trajetória que ele quer percorrer não é uma trajetória de supervisão. Ele é bom tecnicamente, ele gosta de estar ali e ele quer cada vez mais se aperfeiçoar para ser melhor tecnicamente. Ótimo. Então, eu vou desenvolver o Paulo para ele ser aquela pessoa que faz o melhor curativo, que é aquele enfermeiro que vai fazer todos os acessos, vai ser um enfermeiro de terapia infusional que vai fazer todas as PICs, ou vai ser um enfermeiro que vai acompanhar todos os transplantes. Então, é um enfermeiro bom assistencialmente. Tipo Hard Skills 4.0. Exatamente. Mas tem aquele que não necessariamente ele é bom tecnicamente, mas você vê que quando você conversa com ele e ele vai conversar com o restante da equipe, é uma pessoa que lidera. Não necessariamente ele é bom tecnicamente, mas ele é um bom influenciador. Então, ele vai ser aquele que eu vou desenvolver para ser um líder, para ser um supervisor. Eu trabalhei em instituições que eu achei incrível, e eu levo isso para a vida, que é trabalhar mapa de sucessão. Não pensando que pessoas são descartáveis, mas que são desenvolvíveis. Então, eu tenho que sempre pensar que aqui não é o meu destino final. Eu posso evoluir e eu posso subir. Então, eu tenho que sempre pensar naquele que vai me substituir. Então, sempre a gente tem que desenvolver a equipe para que ela ande sozinha, mas para que tenha alguém que possa te substituir. E é aí aonde vem a questão de ser espelho. Então, se eu quero desenvolver alguém para estar no meu cargo, eu tenho que demonstrar o quanto que é interessante estar ali, o tanto que o trabalho é importante, o quanto você está disponível. Eu acho que o supervisor, aquele supervisor que você é disponível, que é uma pessoa, é onde os profissionais que trabalham com você, eles se sentem, não digo à vontade, mas eles se sentem seguros na sua presença, que você vai estar ali por eles, que você vai desenvolvê-lo no que for necessário, que você vai apoiá-lo na dificuldade, que você vai compreender a necessidade dele, a minúcia dele. Eu acho que é o ponto 1. É você gerar dentro da sua equipe um clima de segurança, de lugar seguro, né? De um lugar seguro.
Segundo, se você está dentro de uma posição de liderança, que você tenha conhecimento para você ser uma referência. Eu acho que isso eu falo enquanto um liderando, que tive boas referências de liderança dos meus gestores superiores. Eu via nos meus gestores um ponto de chegada. Eu falei muito agora assim de ponto de partida e ponto de chegada. Eu olhava para o meu supervisor e falava, eu quero ser como ele. E o interessante é que esses supervisores, os quais eu tive contato, eles me desenvolveram sem eu pedir. Porque eles enxergaram em mim essas potencialidades. Que maravilha. Mas nem sempre, eu acho que assim, um supervisor desse, ele é uma pessoa que ele já tem muita experiência. E aí, quando eu falei assim, eu quero ser como essa pessoa, de enxergar potencialidades nos meus liderados, sem eu precisar falar, eu precisei falar. Então, era um momento de quando a gente vai fazer um plano de desenvolvimento individual para cada um desses colaboradores, era sentar com cada um e falar o que você enxerga em você, aonde você quer chegar, quem você quer ser. E aí escutar para entender aonde que eu vou dar ferramentas para ele chegar onde ele quer. Não necessariamente ele vai ficar na minha unidade, ele não vai dizer para mim, o sonho da minha vida é trabalhar 15 anos nessa empresa. Isso a gente não vai ouvir. Mas ele vai falar sobre os sonhos de vida, sobre os objetivos que ele tem, sobre o propósito. E é ali onde é todo o terreno fértil, onde nós, como supervisores, podemos trabalhar. E ter essa percepção, enquanto gestor, de fazer essa autocrítica. Aonde que eu quero chegar? Então, eu quero chegar num ponto X. Então, eu tenho que me desenvolver para que essas habilidades que eu estou desenvolvendo sejam vistas pelos meus liderados. E que eles também possam refletir criticamente de onde eles querem chegar. Eu falo muito sobre propósito. Em todas as discussões que eu falo, podem ser discussões assistenciais, ou hoje a gente falando de discussões sobre gestão, e tem que estar tudo muito alinhado a propósito, porque se não está alinhado, a gente não consegue crescer. Fica solto, né? Não sabe o que consegue quer, não crescer. Define. Porque o Paulo falou muito bem aqui, a gente quando vai crescer, dói. É difícil, a gente vê na academia, né? Vai fazer o exercício para a fibra muscular romper e ali ela crescer. E não é diferente na nossa vida, não é diferente no soft skills, no hard skills, onde for. A gente tem essa dor inicial para a gente poder ir construindo nessa desconstrução aonde a gente quer chegar. Eu diria que muitos, Kívia, não conseguem desenvolver, não conseguem crescer, chegar aonde desejam, porque não conseguem passar pelo o momento da dor, não conseguem passar pela dor, porque realmente crescer dói. E crescer incomoda muita gente, né? Você trouxe um ponto também muito importante, falando do autodesenvolvimento, quando você trouxe sobre Mindset. Né? E quando a gente pensa em Mindset, a gente sabe que Mindset está relacionado à mentalidade das pessoas, à mentalidade do profissional. Nós temos dois tipos de Mindset. Mindset fixo, daquela pessoa que não está aberta para o desenvolvimento, para o crescimento, aquela pessoa que não se coloca como protagonista no contexto onde vive, geralmente a culpa é de outro, a culpa é de fulano de tal. A pessoa que tem mindset fixo, ela sempre é reativa aos fenômenos, aos acontecimentos. E quem tem mindset de crescimento é uma pessoa que está aberta para o aprendizado, é a pessoa que entende que o ser humano está num processo contínuo de desenvolvimento, de crescimento, aprende por erros e acertos. Isso é muito importante porque o profissional, como nós estamos vendo aqui, nesse bate-papo com a Kívia e com o Paulo Henrique, é que nós estamos sempre em desenvolvimento. Isso vai nos acompanhar pela vida. Então, crescimento faz parte desse processo, né? E você vai errar. Mas como você lida com esse erro? Que aprendizado você tira com esse erro? Isso é muito importante. E a sua equipe está olhando você. A sua equipe está monitorando o seu trabalho. Por isso, liderar com exemplo, com referência, né? Então, isso é muito importante quando a gente pensa em mentalidade. Toda mudança, ela parte do princípio de ter autoconsciência. Concordam comigo? Ter autoconsciência.
daquilo que você está fazendo, é refletir sobre a sua prática no dia a dia, é refletir sobre o seu comportamento como líder, como supervisor. Está atingindo os resultados que você espera? Está chegando, né? Você está conseguindo ajustar processos, melhorar processos, entregar resultados? Como está a sua cultura de segurança na instituição onde você trabalha? Os seus indicadores estão melhorando? Então você consegue perceber através disso como que está a sua supervisão, como está o seu processo. E é sempre importante entender que esses indicadores de resultados, eles medem também o seu trabalho. Com certeza. Medem também o seu trabalho. E às vezes a gente, quando vê um indicador que não está muito dentro das metas, a gente pensa logo em questão de operação. Nossa, eu preciso dar treinamento para a equipe, eu preciso fazer isso. Será que isso não está relacionado a um plano de ação de potencializar, de melhorar as habilidades de supervisão, a melhorar também as habilidades do enfermeiro assistencial que está liderando aquela equipe? E à noite, né? Quando o coordenador não está, quando o gerente não está, a responsabilidade que vem sobre o enfermeiro assistencial é de líder. Por isso que você trouxe muito bem que sai da faculdade sendo líder. Mas será que estamos desenvolvendo as nossas habilidades? Será que você está gastando o seu tempo, organizando a sua gestão de tempo para que você dedique um momento ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento, para que você possa mostrar para a sua equipe como se desenvolve? Porque só cobrar desenvolvimento da equipe, só encaminhar a equipe para o treinamento e assinar listas e listas, como a gente sabe que acontece, não resolve. Porque quando você chega no setor, você dá aquela bronca porque você não sabe se comunicar com a sua equipe. E eu quero que o Paulo traga para a gente um pouquinho sobre comunicação assertiva. Como que essa comunicação funciona na sua gestão? Como que você trabalha para que essa comunicação ela possa ser uma comunicação eficaz, para que realmente você e a sua equipe tenham uma interação saudável, tenha resultados saudáveis, venha aí um feedback para melhoria, vamos dizer assim, porque às vezes a gente fala também de feedback, a gente fica muito pensando em feedback negativo e positivo, e na verdade não é isso que o feedback precisa trazer. O feedback ele tem que ser um momento constante, sempre, e ele tem que ser na hora certa. Feedback não pode ser simplesmente no final do mês, quando você vai bater indicador, quando você vai analisar, fazer suas análises críticas. Só quando tem um evento, aí você chama e dá um feedback. Tá? O feedback precisa ser constante. Ele tem que ser em tempo. O seu liderado ele está ali, está fazendo algo que contraria a cultura da instituição. É naquele momento que você precisa estar presente dando feedback. Mas para isso você precisa saber dar feedback. Como e quando e onde você dá esse feedback é muito importante. Traga para a gente um pouquinho aí sobre esse tipo de comunicação. Quando a gente fala de feedback, a gente percebe que há muita queixa, por vezes, dos nossos liderados, que a alta gestão, a administração, o supervisor, ele é muito pronto em dar o feedback de orientação, que é aquela bronca, que é quando aconteceu o evento, mas muito tardio em dar o de elogio, que é o que dá gás, que é o que move aquela roda, que é o que faz o cara, no outro dia, final do dia, depois de cansado, falar assim, nossa, eu fiz muito bem hoje. E a forma como você vai dar o feedback, depende totalmente da forma como você vai dar o feedback. Você precisa dar um feedback e ajustar a forma como você apresenta. Precisa de uma comunicação. E comunicação, como a gente havia falado já, é uma habilidade fina, é uma habilidade soft skills que você vai desenvolvendo. Mas até para desenvolver a habilidade de comunicação assertiva, eficiente, nós temos também ferramenta que nos ajuda. Talvez, não sei se vocês já devem ter ouvido, Kivia, sobre o teach-back. O teach-back é uma forma de comunicar a alguém e ter a certeza que esse alguém compreendeu o que você falou. Você passa a mensagem para ela e você pede de forma delicada, de forma gentil, permita-me perceber se eu entendi bem, se eu me fiz entender bem. Você poderia me dizer? E aí esse colaborador ele te dá essa devolutiva. Mas mais do que isso,
quando a gente fala de comunicação assertiva e também dar feedback para o colaborador, seja ele positivo, de orientação, eu preciso partir do pressuposto de que aquela pessoa que está me ouvindo, ela não sabe tudo que eu sei. E aí eu vou para uma frase que eu gosto muito de dizer, que às vezes o óbvio precisa ser dito. Então eu não posso exigir que o meu ouvinte ele tenha o mesmo conceito de liderança que eu, por exemplo. Ou que ele tenha o mesmo conceito do que é um evento adverso, por exemplo. Eu preciso testar o nível de conhecimento dele, ouvir ele primeiro, para depois eu dar uma devolutiva. Sabe uma forma também de você dar um feedback de orientação para um colaborador? É você primeiro valorizar os pontos positivos que ele tem. Você valoriza os pontos positivos mostrando, olha, Gregório, você é bom nisso, você é muito bom nisso, e trazer para ele o que ele pode fazer para se tornar algo melhor, para ele subir uma escada a mais. Fazer ele enxergar que na jornada profissional dele, ele está sempre em um degrau, numa caminhada. Você trouxe um ponto importante de trabalhar o ponto positivo. E vendo do ponto de vista que esse ponto positivo seja uma habilidade, durante o feedback, o gestor ele pode falar, olha só, você tem esse ponto positivo, o que você pode fazer para utilizar esse ponto positivo que vai impactar na melhoria desse processo? Então, isso é muito importante, o gestor ter esse olhar, né, de como desenvolver essa pessoa, utilizando ali os seus pontos positivos. E não ficar olhando apenas no ponto negativo, olhando apenas números, olhando apenas erros, focado em processo, e esquecer que tem ali profissionais que precisam constantemente estar desenvolvidos. Que não é só treinar técnicas, mas precisa treinar comportamento também, precisa fazer com que isso fique medular. Né, ao ponto de que quando você estiver na sua casa, supostamente descansando, o processo esteja andando. E não é Márcio, verdade? Eu posso trazer agora para o outro lado. Eu preciso também, como instituição, dar oportunidade para o que o meu supervisor tenha tempo de fazer isso. E para eu ter essa liderança que serve de espelho, ela precisa ir mais lá na ponta. Ela precisa ir mais supervisionar, que é o ver. E eu, como instituição, preciso também dar oportunidade para ele. Às vezes, eu encho o meu supervisor de tarefas, de funções ou reuniões que às vezes poderia ser resolvido com uma ligação, um e-mail, para que ele tenha a oportunidade de sair da frente do computador, de análise de dados e papel e assinatura para ir lá onde o liderado Perfeito. Isso é uma dica de ouro, ao meu ver. Né? Sair um pouco do burocrático, enxugar as reuniões. Isso que você fala, que você traz, é uma provocação também, às vezes para a gerência, que marca 2 reuniões pela manhã, uma seguida da outra, e no final do mês existem indicadores de qualidade. E aí? Cobrar do supervisor melhorias de processo, enquanto ele está passando basicamente 50% do tempo dele em reuniões e o restante trabalhando em indicadores, é impossível. E desenvolver equipe, desenvolver pessoas é ali na operação, é mostrando como que faz. E a equipe gosta dessa presença do supervisor, do líder ali juntinho. E é o momento em que ele está fazendo essa análise, que ele está vendo, está conhecendo a sua equipe e já está pensando como trabalhar cada um. Muito importante, achei excelente essa dica. Um ponto importante para vir completando uma coisa que o Paulo falou, é sobre, achei muito interessante ele falar que às vezes o liderado, ele não sabe o que você sabe. Então, o que é interessante também nessas reuniões de feedback é você ir para essa reunião de feedback com um plano de ação. Exato. Você ir com um plano de ação. E esse plano de ação, ele não é fixo, ele é vivo. Ele pode ser mudado de acordo com a realidade que você vai encontrar quando você for conversar com esse profissional. Então, às vezes, você fala, nossa, esse processo ele aconteceu errado porque ele agiu dessa forma.
Aí você chega na reunião de feedback, ele fala assim, eu sei que eu fiz errado dessa forma, mas foi porque situações alheias à minha vontade ou alheias ao correto aconteceram. Então, aí ali você já recalcula a rota. Você já recalcula a rota desse plano de ação. Então, muitas dessas reuniões que podem virar um e-mail, uma ligação, uma mensagem de WhatsApp, são reuniões que você não sai com um plano de ação. Então, o feedback, ele também não pode sair sem um plano de ação. Porque não adianta você chegar, e eu acho importantíssimo essa questão de você potencializar o que ele tem de bom, incentivar que ele busque ser cada vez melhor, mas que você dê para ele a direção de onde melhorar. Não é só você chegar e jogar o problema, mas falar, eu entendo que isso aconteceu, o furo do queijo foi aqui, ó. Esse foi o furo, esse foi o furo e esse foi o furo. Como que a gente pode agir para evitar esses furos? Assim, assim e assim. Faz sentido para você? E principalmente quando você vira para ele e faz assim, faz sentido para você? Ele vai repensar tudo aquilo que você falou e se para ele falar assim, não faz sentido. Ou é porque ele acha que a estratégia não é a correta, ou é porque ele não te entendeu. E aí é um momento onde você vem aparando essas arestas. É você se fazer mais compreensível ou você modificar o que precisa ser modificado, porque nem sempre você sabe tudo. Às vezes ele tem a solução melhor do que a sua. Então, ele ali se sente tão valorizado que ele fala assim, poxa, eu quero ser um gestor assim, que ele me escuta e ele muda de opinião porque ele acha a minha opinião importante, entendeu? Isso que você trouxe, se ele responder que assim que não fez sentido, de repente caberia, vendo todo esse contexto, o que faria sentido para você? O que você visualiza de solução para este problema de uma forma que faça sentido para você? Ouvi-lo, deixá-lo trazer. Você trouxe um ponto muito importante, nós não sabemos tudo. E às vezes quem está ali na operação, acompanhando beira-leito o paciente, executando o processo ali na prática, vai ter uma vivência maior do que o supervisor, do que o líder, e vão ter estratégias excelentes. Mas nós precisamos ter maturidade, né, e ter a habilidade de extrair isso. E o que vocês trouxeram me remeteu assim, pensamentos relacionados à comunicação aberta. A comunicação aberta, ela precisa estar presente. Tem que trabalhar essa cultura, tem que desenvolver essa cultura para que o seu colaborador ele tenha acesso a você. Quando você o chamá-lo lá na sua sala para conversar, ele se sinta à vontade, se sinta acolhido, entendendo que tudo o que ele vai trazer ali vai ser para melhoria de processo e que o supervisor não vai estar ali julgando a sua ação, punindo a sua ação. Quando existe uma cultura de comunicação aberta dentro da instituição, o colaborador ele assume os seus erros, ele assume as suas fraquezas e tudo tende a melhorar. Mas o gestor precisa ter um cuidado. Memoriza isso. Comunicação aberta não é fofoca. Gestor que se preze não cai na fofoca. Chegou na sua sala para levar a fofoca, corta. Tá? É totalmente diferente. Precisam chegar trazendo soluções. Isso é o pulo do gato para resolver conflitos relacionados à comunicação na equipe. Porque a partir do momento que o gestor ele abre os ouvidos para ouvir a primeira fofoca, é um efeito dominó. É um efeito dominó. Então, a sala dele vai viver vai ser um ambiente de fofocas. Então, trabalhar essa cultura, mostrar que está aberto para ouvir, para trazer, que ali ele pode expressar as suas dificuldades, os seus medos, as suas inseguranças, as suas dificuldades, para que você possa entender se você precisa implementar ali um plano de desenvolvimento individual voltado para hard skills ou comportamental. É muito importante quando você fala dessa fala de fofoca, Márcio, porque um dos valores que eu levo, principalmente na minha gestão, quando eu falo daquele ambiente ali, da sua sala e tudo mais, eu falo isso para hoje os 2 gestores que estão abaixo de mim e aos outros servidores que estão abaixo deles. Ali é um ambiente seguro, de confiança plena. Então,
tendo sempre isso em mente, ele vai entender que se ele levar uma fofoca para dentro da minha sala, ela não vai ser levada em consideração, porque ele sabe que é um ambiente seguro de confiança plena. A não ser que a fofoca que foi gerada me causou um desconforto e eu estou levando essa fofoca para dizer como eu me sinto sobre ela. Mas não que ela vai ser levada em consideração e ela vai ser um ponto de partida para alguma coisa. Não. Então, eu acho que, pessoal, uma coisa que a gente tem que sempre levar dentro da nossa gestão é este ambiente de segurança e de confiança plena. E todo problema, importante que o gestor ele entenda que todo problema que for levado até ele precisa sair dali com uma solução. Precisa sair. Né? E envolver essa pessoa que vem trazer ali um problema, seja qual for, envolvê-lo na tomada de decisão, envolvê-lo na resolução daquele problema, daquele conflito, é muito importante. Saber como ele poderia resolver. Porque nesse momento é um momento em que você pode construir habilidades ali e você também pode desconstruir muitas crenças limitantes que às vezes esse profissional já traz por uma cultura diferente que ele vivencia, que ele está implementando essa cultura e disseminando ela na equipe. Disseminando. Então é um momento muito importante ter um olhar muito especial, muito refinado quando alguém te procura. Mas o ideal é que essas conversas, que esses diálogos, que esse feedback, ele seja regular. Ele não aconteça só em momentos em que aconteçam problemas, porque isso vai acabar sendo banalizado e o feedback ele vai tomar ali uma conotação totalmente distorcida do que realmente é o feedback. E para a gente fechar esse ponto de comunicação de feedback, é importante a gente deixar uma dica, né, para todo supervisor, para todo gestor que vai dar um feedback. Você trouxe, Kívia, e também o Paulo Henrique trouxe sobre a questão mesmo de construir uma meta, de determinar uma meta para resolver aquele problema, enfim. Uma orientação bem prática e que é indispensável é que todo feedback que for dado ao colaborador, que ele possa ser determinado ali um plano de ação e nesse plano de ação tenha tempo de entrega. Se o problema está relacionado a regras de convivência na instituição, habilidades técnicas, seja lá o que for, em comunicação, seja a comunicação com o colega de trabalho, seja a comunicação com o paciente que não está saudável, isso precisa ser bem claro ali, determinado um tempo para esse colaborador. E nesse plano de ação deixar muito claro como ele vai desenvolver essa habilidade e qual é o tempo que ele vai precisar apresentar, né, que ele tem para esse desenvolvimento. E como ele vai fazer isso? É lendo um livro, é fazendo um curso, é você conversando mais com ele, orientando, enfim. Como isso vai ser feito é muito importante e prazos de entrega. Então saia dali com o seu PDI. Ele tem que sair com esse PDI e saber e já deixar. Eu costumo dizer que a gente já tem que deixar o próximo feedback agendado. Eu gosto de fazer isso. Então tá, daqui 15 dias a gente vai sentar novamente e eu quero avaliar com você como que se você conseguiu desenvolver essa habilidade, entender se você fez algum curso, enfim, se deu tudo certo, tudo aquilo que nós planejamos aqui. Então é importante ter esse momento de devolutiva. O que a gente sabe que no dia a dia não é o que acontece, né? Somente quando vai avaliar a cultura, né, organizacional, enfim, o clima organizacional da empresa, em que os gestores ficam preocupados como que eles estão sendo avaliados pela sua equipe, aí vem se falar de feedback e tal. Mas isso tem que ser uma cultura implementada e executada diariamente. Né? E isso é um grande desafio, principalmente para o gestor no serviço público. Né? No serviço público a gente não tem tantas essas ferramentas como tem no serviço privado, mas a gente tem a avaliação de desempenho anual. Então, acontece uma vez no ano, a gente faz essa avaliação do ano inteiro, aí fala, poxa, agora eu me deparo com ter que colocar toda a avaliação desse servidor durante um ano inteiro e em que momentos que eu tive a oportunidade, né, de fazê-lo se desenvolver de outra forma para não chegar ao que chegamos agora. Então, é um grande desafio que hoje a gente encontra no serviço público, é de fazer esses feedbacks pontuais para quando a gente chegar na avaliação de desempenho anual, a gente ter essa jornada dele toda, né? Essa teia que ele teve a oportunidade de expandir.
Não é só... E principalmente olhar a avaliação de desempenho do ano anterior, né? Então, fica a dica aí para os gestores de serviço público de você fazer isso de forma mais pontual durante todo o ano e você ter o ponto de partida, ter esse ponto de partida da avaliação anterior, o que não acontece, né? Muito importante esse ponto, Márcio. Enfim, estamos caminhando para o final da nossa conversa, desse podcast maravilhoso, a qual estou aqui com 2 profissionais da área da saúde, Kívia e o enfermeiro Paulo Henrique, que está sendo muito bom, muito prazeroso falar sobre isso. Na minha experiência profissional como supervisão, como eu queria ter ouvido, ter assistido um podcast falando sobre isso, como eu queria, teria sido maravilhoso e eu provavelmente não teria cometido vários erros como eu cometi. Por isso eu indico que esse podcast ele possa viralizar para que todo supervisor, para que todo gestor ouça, porque nós estamos falando aqui de dores, nós estamos falando aqui de situações realísticas que nós passamos e vivenciamos e que é a realidade de muitas pessoas. E falando em supervisão, Kívia, traga para a gente um conselho, traga para a gente aí uma dica, né, que esse profissional ele possa executar na prática, no dia a dia, para melhorar a sua supervisão. Como o supervisor ele pode melhorar, alavancar ali a sua carreira de supervisor, ele realmente ser ali o espelho, a referência para a sua equipe? Nossa, Márcia, assim, você falando, eu me coloquei muito numa situação que, inclusive, eu falei essa semana com o meu irmão, da posição de ser o irmão mais velho, né? Você falou, nossa, como eu queria ter escutado esse podcast antes, eu não teria passado por todas as coisas que eu passei, e eu me senti a posição irmã mais velha, de ter percorrido todo um caminho para facilitar a vida do meu irmão mais novo que vinha depois. E na nossa época não tinha isso, né? Não tinha o podcast, não tinha todas essas ferramentas de desenvolvimento. Então, o conselho que eu posso deixar é de, primeiramente, se autoconhecer. Eu acho que o gestor ele precisa se conhecer muito bem para que ele possa construir outras pessoas. E não só construir outras pessoas, porque eu falo hoje, muitos dos cursos, formação profissional, livros, artigos, coisas que me fizeram me desenvolver como profissional, não me desenvolveram tanto quanto ouvir as pessoas. Hoje eu falo que eu sou uma construção de pequenos pedaços de todas essas pessoas, com todos os meus liderados, todos os meus gestores superiores, os mentores ao qual eu me espelhei durante a minha formação profissional. Então, primeiro ponto, autoconhecimento. Segundo ponto, escuta ativa. Muito mais do que falar, mas ouvir. Escuta ativa, comunicação assertiva e não violenta. Você sair da evidência, porque a gente entende assim, o supervisor da unidade é tudo sobre ele. Se o resultado da unidade foi um bom resultado, nossa, o resultado é meu, porque eu sou o supervisor da unidade. Não, o resultado é nosso. O resultado é nosso, assim como a derrota também é nossa. O paciente é nosso, não é o paciente meu, não é o paciente enfermeiro Márcio que está lá na ponta. Ele é nosso. Então, a partir do momento que a gente entende que tudo é nosso, a gente tem uma corresponsabilidade. E eles sentem-se corresponsáveis. A gente gera nesse colaborador o sentimento de dono. Se ele acha que o setor é meu, fala, é meu. Então, eu sou responsável pelo resultado. Eu sou responsável se o meu paciente vai sair bem daqui. Então, é um sentimento importantíssimo de você desenvolver na sua equipe. O sentimento do nosso, o sentimento do dono e o sentimento de protagonista. De que eu não dependo do meu supervisor para eu me desenvolver. Eu posso me desenvolver, mas para que ele entenda isso, é você colocando isso na cabecinha dele. É a questão que eu falei de ser um mentor. É você jogar a luz nele e dar as ferramentas para que ele possa brilhar. Uau! Eu fico aqui pensando, e você trouxe um detalhe muito importante que eu fico até emocionado, porque eu acredito que na nossa vida a gente é um pouquinho de cada pessoa que passa por ela.
E a gente lembra assim, com muita alegria das pessoas que passaram, que foram mentores, que nos aconselharam, que nos acolheram, desde o primeiro emprego, primeiro dia como supervisor. Meu Deus, e aí agora, o que eu faço? Né? Enfim, a gente sabe que não é fácil, é um desafio. Mas nós estamos aqui e sabemos que isso é possível. Né? Nós sabemos que é possível, basta a gente ter humildade e entender que nós estamos em constante aprendizado. Agora eu quero ver, para a gente estar caminhando para essa reta final, que o enfermeiro Paulo Henrique traga aí também o seu conselho, a sua dica, para que esse supervisor ele tenha ali uma gestão eficaz e colaborativa. Traga aí a sua dica de ouro, rapaz. Márcio, colaborativa, gestão colaborativa, gestão com participação. Quando você entrega e traz os resultados para a tua ponta, para os teus colaboradores, e começa a compartilhar com eles as necessidades, as dificuldades, em vez de prender só para si, ou ficar apresentando só para a alta gestão, você vai começar a fazer o seu colaborador se sentir parte do processo. É o que hoje tem crescido aí, o termo accountability. É fazer as pessoas se tornarem mais responsáveis. É trazer a devolutiva, levar até a ponta, olha, tá aqui os resultados do processo, do trabalho que vocês estão tendo todos os dias. Olha que legal, olha o que a gente alcançou. E não ter medo. E isso vale também para quem está iniciando a carreira aí na supervisão. Olhando para o que a Kívia já falou, a gente aprende muito, muito, muito ouvindo as pessoas. É preciso mesmo colocar a cara e esperar que pode ser que venha um tapa mesmo. E assim, coragem não é ausência do medo. Tá? Coragem não é ausência do medo. É o triunfo sobre ele. Então, o supervisor que está iniciando agora precisa ter isso, de ser humilde para reconhecer que ele também está em construção e que ele precisa dos liderados dele também para se construir como líder. Ele depende daquelas pessoas. O sucesso dele como líder é o sucesso deles. Perfeito. Trazer o nós é mérito nosso. Comemorar cada ganho, isso é muito importante. Para que esse profissional ele se sinta pertencente à empresa. Isso é muito importante. E é uma cultura, né? É uma cultura do supervisor ele sempre trazer. Nós conseguimos, nós precisamos melhorar. Que ele leve também a sua equipe, né, nas suas reuniões, que ele seja realmente um representante. E hoje o que a gente vê são líderes, não sei se eu posso chamar de líderes, mas são supervisores, às vezes podemos chamar de chefes, que ainda, infelizmente ainda existe, que às vezes está na reunião difamando a sua própria equipe, ou seja, está ali falando da sua própria incompetência, porque a sua equipe é a sua representatividade, é a sua representação. Então, todas as vezes que a sua equipe cometeu um erro, sua equipe ela não alcançar uma meta, o que você está fazendo? Como você está fazendo gestão? O que você pode fazer para melhorar o trabalho da sua equipe? E o primeiro passo é isso que nós vimos aqui, enfermeiros que trabalham e trabalharam na operação e que hoje ocupam cargos de gestão, são gerentes e sabem na prática que se você não mergulhar junto com a sua equipe, não terá resultado. Você precisa sentir, ter uma sinergia, uma simbiose com a sua equipe, para que você realmente tenha empatia na sua liderança, para que você compreenda como é estar naquele lugar, para que realmente você consiga entregar resultados, e resultados estes que vai impactar diretamente no sucesso, na qualidade das suas entregas para os seus pacientes. E foi esse o nosso bate-papo de hoje, o nosso podcast com esses dois profissionais maravilhosos. Eu tenho certeza que isso vai acrescentar muito para você. E eu quero deixar para você um desafio, você que está assistindo aí o nosso podcast, que você compartilhe, que você presenteie o seu colega de trabalho, o novo gestor, o colega que está ali, o acadêmico, qualquer profissional da enfermagem precisa ouvir esse podcast. Que você vai levar, que isso vai agregar para a vida desse novo profissional muitas dicas de ouro, experiência
de 2 profissionais que sabem, na prática, o que é supervisionar. Por isso, nosso bate-papo foi Supervisionando na Prática, com a presença desses 2 profissionais. Deixa aí o seu recado, Kívia, para esses ouvintes, essas pessoas que vão... Essa primeira pessoa que vai assistir o nosso podcast. Márcio, assim, a gente deixa esse sentimento, assim, né, de se construir. Então, deixa aí nos comentários sugestões, né, para os próximos temas. Eu acredito que essa equipe aqui tenha muito ainda para falar. Deixa nos comentários aí o que vocês querem ouvir da gente, as sugestões, o feedback. Exatamente. De como foi, do que a gente pode melhorar. E que nós, enquanto, não só como profissionais, mas como seres humanos, nós estamos em constante construção. E só de você já estar aqui vendo esse podcast, eu tenho certeza que você está se construindo um pouco mais. Então, eu tenho só a agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho e de sair daqui também construída com tudo aquilo que eu ouvi de vocês. Foi um prazer. Eu peço que os nossos ouvintes, eles nos permitam participar da construção de vocês assistindo ao podcast. E utilize o nosso podcast para que ele sirva de meio de construção de outra pessoa. Então a gente finaliza por aqui, já com vontade de trabalhar, de discutir sobre outro tema que eu tenho certeza que vocês vão sugerir, vão dar feedback sobre este podcast e sugerir novos temas. E eu espero vê-los numa outra oportunidade falando de novos assuntos. Continue com a Trainilab nos seguindo, nos acompanhando nas nossas mídias sociais. Forte abraço para você e até breve.